live, né? Aprender a Ser, da nossa série, revisitando os 4 pilares, né? Da Unesco, com o professor Donizete. Até que ele entre, eu quero falar com você sobre a nossa coleção, né? A trilogia, com valor de R$ 99,90, metodologias ativas, BNCC no chão da sala de aula e o que as escolas podem aprender. São os 3 livros que a gente está lançando. O valor é R$ 99,90 até o dia 30 desse mês. Beleza, pessoal? Todo mundo que está entrando aí, muito obrigado. Nós vamos agora receber o professor Donizete. Vamos lá, vamos começar uma live bem legal. Vamos então continuar uma conversa que a gente tem já há 3 semanas, né, sobre os 4 pilares da Unesco. Tem sido uma conversa muito interessante, onde a gente transita pelo teórico e o prático. Donizete, que é diretor de uma escola, o Colégio Maria Clara Machado, um colégio que atende com excelência a juventude aqui da cidade de Belo Horizonte, e que, de maneira muito gentil, aceitou estar conosco para conversarmos sobre isso. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o aprender a crer. Aprender a crer não está presente nos pilares da Unesco, mas o aprender a crer tem a ver com uma coleção escrita pelo professor Donizete, que se chama Fé na Vida. Ele já está entrando e a gente já vai começar uma conversa muito legal. Oi, Donizete, boa tarde. Ah, Paulo, tudo bom? Tudo bem? Me escuta bem, Donizete? Escuto bem demais. E você, me escuta? Muito bom. Hoje você está com a camisa do Maria Clara, né? Todo azul, tudo em paz aí. Toda azul. Só falta a logomarca, mas a logomarca já está estampada nesse tom de azul. Ah, já está no coração, não? A nossa conversa hoje é boa, né, Donizete? Sobre o aprender a ser. E o que a gente nem precisa aparecer na aparência, né? Não, não tem necessidade. Aliás, essa Bom, conversa hoje, ela é muito desafiadora, né? Porque é um tema que mexe com a gente, né, Paulo? Eu eu tam- confesso que eu fiquei mexido com esse tema. Estou refletindo com ele desde ontem à tarde, já mais atento à live, a esse diálogo aqui. E hoje de manhã, quase que eu brinco com você por e-mail, quase que eu mando um e-mail dizendo assim: Paulo, acabei de me esconder nas montanhas, você não vai me achar. Ah, é? Pelo É, amor de Deus, não faz isso não. depois eu falei, não, Eu dei vamos uma encarar essa olhada conversa. também no capítulo deles, Donizete. Fiquei assim, como falar desse tema, né? Aprender a ser no momento em que a gente está enfrentando desafios. Mas o ser é enfrentar desafios, né, Donizete? Com certeza. Talvez, talvez uma das maneiras mais concretas de aprender a ser é a gente ensinar e aprender a superar desafios. Hum, Não aquela questão de, é tudo muito difícil, é porque é difícil, porque eu não consigo, aí não desenvolve. Mas se a pessoa está aberta para encarar os desafios com grandeza de alma, é aí que ela cresce, é aí que ela vai se tornando também ao longo da vida. Porque, na verdade, Paulo, eu fiquei pensando, né? A gente está aprender a ser. Porque, por exemplo, aprender 2 mais 2 são 4, chega uma hora que a gente aprende, né? Opa, agora eu já domino. Agora, sim. aprender a ser é uma tarefa que dura, eu tenho a impressão que dura a vida inteira. E eu fiquei assim também mexido com esse tema, fui procurar lá no Dalai Lama, né?
O Dalai É. Lama ainda fala o seguinte, não, para aprender a ser, você tem que viver aí umas 300 vidas, sabe? Eu falo, nossa! Pois é, nossa, mas aí você foi longe. Eu só estava pensando nessa daqui, só nessa daqui, né? Pois é, eu fiquei pensando, mas como é que é essa coisa de aprender a ser? Aí eu falei assim, vou procurar algumas pessoas, né? Também porque Uhum. a gente vai falar hoje começando a falar um quesito do livro Fé na Vida, né? Sim, E, querendo ou não, nós, na vida, nós representamos muitos papéis, né, Donizete? Por exemplo, você é pai, você é filho, não é? Você é diretor de escola, mas você também é educador, é marido. avô. Então, como é que é? Agora eu sou avô também. Você é avô, Donizete? Há 2 anos. O meu netinho fez 2 anos, segunda-feira, dia 20 de julho. Aí, É mais um papel, é mais um papel. não são muitos papéis na mesma vida? Eu fiquei pensando isso. Eu queria te ouvir sobre esse documento do Jacques Delors, né? Mas também sobre a percepção, como a gente tem feito nas outras lives, que o Uhum. pessoal tá gostando. Como é que é essa coisa do aprender a ser que está lá no relatório? Não, eu me esforcei para pensar, para poder pensar no ser. Eu tive que pensar na teoria, mas uma leitura que eu fiz há muitos anos atrás, na época de faculdade, uma leitura de Erich Fromm. Ele tem um livro, né, muito bacana, que eu gostava muito na época de ler Erich Fromm. Não lembro mais grandes coisas do que eu li, não, para te falar bem a verdade. Foi na época de faculdade, filosofia e tal. Mas eu lembro que o humanismo que estava por trás da minha leitura do Erich Fromm me encantava bastante. Ele tinha um livro, tem, né, até hoje, um livro chamado Ter ou Ser. Então eu fiquei pensando que para a gente conversar sobre esse aprender a ser, que o relatório trata e trata com uma certa insistência, dando muita importância, né, a essa questão de a escola criar condições para que a pessoa que frequenta a escola, né, a criança, o adolescente, o jovem, possa fazer essa aprendizagem, esse caminho de ser, aprender a ser. Né? Então, é preciso, talvez, para a gente pensar o que é esse ser. Talvez pensar que a nossa existência, a nossa vida, ela pode ser pautada por dois caminhos, assim, que a gente escolhe, na verdade, né? Ou a gente vai escolhendo também. Eu tenho a impressão que a gente vive mais no gerúndio do que tudo, né? A gente vai aprendendo, a gente vai escolhendo, que é esse caminho da posse. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho neto, para esse outro caminho, que é um caminho mais de interiorização, um caminho mais relacionado à pessoa. O outro caminho está relacionado à coisa. Eu tenho um livro, eu tenho assim. E a, essa dimensão da escolha de optar por um caminho de ser é a dimensão de buscar a essência da vida, na verdade. Eu fiquei pensando, Paulo, que tudo que a gente tem não dura para sempre. Até mesmo o corpo da gente. O corpo da gente, que eu gosto de chamar que é a nossa morada sagrada, mas esse corpo, um dia, ele acaba e se transforma em nada, né? Pode ser logo depois de 2 dias que morreu, já pode ser cremado, por exemplo. Um corpo de 1,78 m ou 1,80 m e pouco, que deve ser o seu, se transforma numa caixinha assim. Sim. Então, a questão material da existência, da nossa existência, ela acaba. E quando a gente morre, e no caso de ser enterrado, por exemplo, não precisaria a gente ser vestido com alguma roupa, e o pessoal gosta de colocar um terno, no caso de homem, né, para ficar bem arrumadinho. Quem precisa, na verdade, daquela roupagem para enterrar a pessoa, somos nós que ficamos. Quem morreu não precisa disso, porque, na verdade, aquele corpo já não comporta mais a essência de quem foi Donizete, de quem foi Paulo, de quem foi a minha mãe querida.
aquele corpo já não diz mais. Eu lembro muito bem quando minha mãe faleceu, eu já te contei que ela faleceu novinha, aos 46 anos, e foi de repente assim. Então, quando a gente estava, eu, né, estava lá no velório, olhando para aquele corpo ali, inerte, algo me disse assim, isso daí já não é sua mãe. A sua mãe sorria, a sua mãe abraçava, a sua mãe vinha de encontro, a sua mãe fazia nhoque para você que você adorava. A sua mãe abriu o portão para você entrar. Isso que está aí não faz nada disso. Então isso não é a sua mãe. Então a sua mãe é a essência do que foi, do que significou e que ficou gravado na sua vida, no seu coração. Eu te pedi 2 minutinhos aí, você viu? Né, antes de começar? Não vi. Ah, pediu sim, eu vi. Eu estava dando uma charada, você acredita? Eu tô chegando agora da universidade e hoje é um dia importante para mim. Eu fui matricular minha filha na PUC no último período. Uhum. Né? E aí fui lá resolver essas coisas do ter, né? Pagar e tudo, resolver tudo isso, deu tudo certo, graças a Deus. Mas na hora que eu passava pela universidade, eu me encontrei com esse lado da sensibilidade do ser, do senso ético, estético também. Acho a PUC linda, o jardim da PUC. Eu estudei a PUC de Minas, né, para quem vai ver de outro estado depois essa gravação. O jardim é lindo, eu estudei lá há 26 anos atrás, eu me formei lá. Me lembrei onde eu tirei a foto com a turma, né, nós tiramos a turma de História. Depois eu fiz um mestrado lá, me lembrei também o dia do mestrado, que hoje à noite nós vamos fazer uma live sobre o tema do meu mestrado, que foi polêmico, né, que é o imaginário religioso católico e as mídias, né? E hoje tudo que a gente discutia lá, a gente está sendo obrigado a viver devido à pandemia. Depois eu vi que meu filho estudou lá, a minha esposa estudou lá, e hoje foi a última matrícula da minha filha lá, Donizete, você também, né? O jardim é esplêndido. Mas eu estava andando pela PUC e uma frase que veio na minha mente foi assim, por cada passo que eu dou aqui tem um pedaço de mim, das coisas que eu vivi, como estudante, como professor também. E aí eu, também com essa coisa da leveza de ter resolvido o problema da filha, Donizete, eu chorei. Pronto. A gente é o ser, né? Que para quem trabalha com educação e quem defende que educação é o alvo, quando você vê a sua filha formando com notas altíssimas, mas não é por causa da nota, a competência, é o jeito que ela fala, já está trabalhando. E eu pensei que o menino da roça, pobre, do interior, o primeiro que fez curso superior, conseguiu agora formar a filha. É uma experiência do ser. É uma experiência do ser. É engraçado que essa experiência que você teve é a mesma que eu tive também, da roça, pobre, muito pobre, pé de pomba, muitos anos, ou poeira ou barro, também o primeiro a fazer faculdade e tudo. Essas experiências são do ser, sabe? Por isso que eu precisava voltar lá na questão do ter ou ser, porque a gente desemboca a vida da gente com esse foco, e quando eu falo isso, eu fiquei pensando, mas tem gente que vai falar assim, mas a gente precisa de dinheiro para pagar a matrícula na PUC. Sim. A gente precisa de dinheiro para... Sim, ninguém tira isso. A questão não é precisar do dinheiro para isso, aquilo, para subsistir, não é? Para divertir também, para viajar, para dar um conforto para os filhos. Sim, a questão está no apego. Para mim passa pelo apego. É o apego exacerbado quando a pessoa não consegue ver que tem um ser humano atrás ali. Então aí ela se entrega ao lado material,
Essa que é a questão para mim que acho que faz toda a diferença. Eu fiquei pensando, Donizete, mas e a sua vida? Tem sido pautada pelo quê, na verdade? E o meu foco tem sido trabalhar para uma educação do ser, sabe? Eu hoje tive a curiosidade, quando entrei no 3º ano do ensino médio, para fazer uma breve reflexão com eles, me veio na cabeça a nossa live e eu perguntei, gente, hoje à tarde eu vou conversar sobre aprender a ser. O que é aprender a ser para vocês? Como que é aprender a ser? Aí um lá falou pelo chat, é praticar mindfulness. Aí o outro falou assim, aprender a ser tem a ver com autoconhecimento. Aí o outro falou, aprender a ser tem a ver com participar de algum fórum estudantil e debater ideias, debater propósitos. E uma outra garota falou assim, tem a ver com empatia. Eu gostei do que eu ouvi, sabe assim? Aprender a ser... Aí eu perguntei, tem jeito de ensinar? Como é que ensina a pessoa a ser? Aí o Luiz Fernando falou assim, não tem jeito de ensinar. Agora você pode ser exemplo. Aí o Leonardo falou assim, o exemplo é a melhor maneira de ensinar a ser. E eu concordo, não dá para ter uma teoria. Para ser é assim, assim, assim. Não existe como é que eu falo? Uma receita. Mas existe uma proposta, um projeto. Um projeto que você oferece para essa meninada, sabe? Para que eles se envolvam, para que eles administrem conflitos, para que eles sofram, debatam, para que eles, às vezes, xinguem, sejam xingados, enfim. Às vezes até cometam bullying, e às vezes sejam até bulinados também. A gente aprende a ser nessa batalha da vida, no dia a dia. Né? E para mim a grande característica que eu acho dessa educação, desse pilar do ser, é a autoconsciência. É essa capacidade de voltar-se para si. Eu fui dar uma voltinha lá na Grécia Antiga, no tempo de Sócrates, e o Sócrates, que a gente já fez referência aqui em outros momentos, ele pautou boa parte da vida dele, sobretudo os últimos anos da vida dele, nessa questão de uma opção pelo ser, pautando a vida pelo ser. Muito naquela frase que estava escrita no portal lá no portal de Delfos, né? É portal de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. E eu gostei de lembrar disso, né? Quando eu fui escrever o volume Fé na Vida do 6º ano, eu me lembro que eu coloquei assim como tema valor essencial para cuidar de si. E aí eu coloquei essa passagem do conhece-te a ti mesmo. Você veja que é um convite. É um convite para a gente conhecer-se a gente mesmo. E esse conhecimento de si é um trabalho que dura uma vida inteira. Por isso que eu falei do gerúndio, né? A gente vai se conhecendo. A gente não chega a hora que fala, estou pronto, já sei tudo, tanto a meu respeito quanto a respeito das relações. Ah, teve um que escreveu assim no chat, relações interpessoais, tem a ver com aprender a ser. Aí a gente volta no outro pilar, que é aprender a viver juntos, aprender a conviver. Isso. É muito amplo, né? Donizete, esse tema foi muito desafiante, né? Ele Foi. né? Está sendo Ele muito né? desafiante. Eu peço desculpas se a gente não chegar a uma... E também acho que o objetivo não é chegar a alguma conclusão, mas é fazer uma reflexão. E possibilitar que a gente, que eu e você, e cada uma das pessoas também, caso queiram, mas para mim foi uma volta para o meu próprio interior, sabe? Eu te confesso que eu gravei hoje 3 práticas para os próximos dias, para aquela nossa corrente, 14ª corrente, 7 dias meditando. Eu te confesso que eu gravei com mais entusiasmo até hoje, assim. Parecia que eu estava sozinho na sala de meditação, às 5h15 da manhã, para começar a gravar. E quando eu estava gravando, me dava a impressão, uma sensação tão boa, tão carinhosa, como se eu estivesse com as 145 pessoas da corrente ali na minha frente. Eu me entreguei completamente àquilo, na crença de que cada palavra, cada entonação de voz que eu desse ali, eu estaria ajudando de alguma forma uma daquelas pessoas.
Então, para mim, esse tema, eu agradeço você imensamente. Eu tenho certeza que, do ponto de vista intelectual, de conhecimento científico e tal, tal, você teria pessoas muito mais capacitadas do que eu. E você me convidou. Porque foi uma volta para o meu próprio interior, um desafio interno, sabe? Olha, quando é para ser aquela pessoa, é aquela pessoa. Eu estava lembrando, Donizete, não sei se você viu um filme que chama O Menino que Descobriu o Vento. Eu vi na Índia, Isso, na África. na África, Na perdão. Índia? É, acho que é na África, não sei. Bom, o menino que descobriu o vento. Aí a gente vai ver o filme, ele aprendeu a aprender, ele aprendeu a fazer, porque ele fez uma geringonça lá Uhum. e o trem Uhum. funcionou. Ele aprendeu a conviver com a dureza, parece que do padrasto, do pai dele, né, uma rispidez muito grande. E no final do filme ele aprendeu a ser. Aí eu fiquei pensando, poxa, esse filme ajudou a fazer eu pensei em várias coisas, né? Como você, eu também fiquei com a cabeça a mil, falando, oh, gente, mas que coisa Uhum. louca, nós nos metemos uma fria. Não, mas Mas, agora você prepara, porque a fria mesmo, assim, a fria é o próximo que nós inventamos. pois é, Esses quatro, pelo menos, já estavam inventados. Foi o pessoal lá, a gente pessoal leu lá da. alguma coisa, né? Agora, a fria, porque eu dei uma viajada já na próxima, sinceramente. Se você quiser cancelar, está em tempo. Não, vamos embora, não pode não, senhor, já anunciamos. Ai, ai. Do jeito que o povo tá aí, eles entram na justiça contra a gente, propaganda enganosa. Propaganda enganosa, né? Mas olha, esse aprender a ser desafia escola e família, né, Donizete? Desafia Desafio. cada indivíduo, né? E o desenvolvimento que a gente busca é ser integral, espírito, corpo, sensibilidade, responsabilidade, espiritualidade. Como que a gente pode enfrentar esse desafio? Eu vi aqui que a Alzira, que é secretária de Educação, está aí, deu até boa tarde. A Alzira, ela é lá do Nordeste afora, coordena uma secretaria lá, toca o negócio na unha, e nós vamos lá um dia dar uma palestra. Vamos juntos, vamos falar com a Alzira aqui. Eu estou vendo que É, A Bela Ribas também está aí, eu conheço a Isabela, filha da e nossa coordenadora daqui, a Dulce, e a Isabela foi nossa estudante, hoje é uma grande engenheira civil, seguiu os caminhos do pai dela. Bela, obrigado aí, fique aí o tempo que você puder e quiser. é, Prazer. então, esse desafio da família e da escola de aprender a ser, por exemplo, esse é exemplo, né? É, ser exemplo exige demais da gente. Um professor, por exemplo, para ser exemplo, ele tem que ter coerência e coesão. Um pai, né, Eu para acho que ser tem. exemplo, ele tem que ter assertividade, né? Eu acho que passa muito pelo propósito de vida que cada um define para si, sabe? Para mim, pelo menos, ficar jogando na minha cara, você tem que ser exemplo para os seus alunos, você tem que ser exemplo para os seus filhos, agora né, você tem que ser exemplo para o seu neto. Isso daí me dá um peso tão grande que é bem capaz que eu não fosse exemplo coisa nenhuma. Então eu fico revisitando os meus propósitos. Onde foi que eu fui depositando as minhas opções, as minhas escolhas? E as minhas escolhas sempre foram na direção de fazer algo pelo outro. Eu me lembro que, quando eu comecei a educação, que eu falei para você, que foi substituindo uma catequese lá aos 15 anos, na paróquia, foi querer ajudar essa minha amiga, que não podia ir. Quando eu entrei no grupo de jovens, foi para conhecer o que trabalho que faziam lá. Depois eu descobri lá no grupo de jovens que nós cristãos somos chamados a construir o reino de Deus aqui na Terra. E aí lá no grupo de jovens a gente discutiu o que é o reino de Deus. E eu descobri lá no grupo de jovens que o reino de Deus é um reino de utopia, embora essa palavra naquela época a gente não conversava praticamente nada,
mas depois eu vim entender que era um reino de utopia, mas que podia ser concretizado na igualdade, na justiça, na solidariedade, numa vivência da fraternidade. E aí eu fiquei com vontade de ser esse representante, esse ajudante na construção do reino de Deus. E aí acabou que eu entrei para o seminário, e uma coisa foi puxando a outra de tal forma que a coerência com aquilo que eu ia escolhendo para a minha vida fazia com que eu buscasse o desafio de ser exemplo. E claro, como a gente não é perfeito, muito pelo contrário, a gente é cheio de defeitos, que é uma coisa horrorosa, a gente passa a vida tentando superar os defeitos para ser exemplo. Então, para os meus filhos, eles hoje trabalham comigo aqui no colégio. Eu sei que muitas vezes eu não sou esse pai que eles queriam que eu fosse, eu não sou esse gestor que eles queriam que eu fosse. Eu sei que, de repente, a mãe da Isabela, que é coordenadora nossa aqui há muitos anos, eu sei que para ela também eu não sou o diretor que ela gostaria que eu fosse, mas eu estou tentando. Eu estou tentando, estou me questionando, estou levantando todo dia de novo, digamos assim, erguendo a cabeça de novo, porque às vezes a gente vai dormir de cabeça meio baixa, né, assim, meio choroso, aí você levanta no dia seguinte para começar outra vez. Quer dizer, é todo um processo, por isso que eu falo, Paulo, que é um processo para a vida inteira. Eu acho que enquanto a gente tiver lucidez, né, que tem uma idade também que pode ser que aconteça que a gente perca a lucidez a certas doenças aí. Mas enquanto a gente tiver lucidez, e graças a Deus nós estamos com ela até agora, a gente está com esse processo de aprendizagem, esse processo de desenvolver-nos enquanto pessoas. Então, ser exemplo, a escola e a família, primeiro que a escola e a família tem que andar de braços dados, né? Tem que dar as mãos. É essencial. Eu aqui desenvolvo um projeto, não, eu chamo de... Nossa, mas deu branco no que eu chamo aqui. O tripé. Não, o tripé do sucesso. Esse aqui eu nunca te falei, cara. É o tripé do sucesso. O tripé do sucesso é o seguinte, é o aluno fazer a parte dele, que eu chamo ele de estudante, tem aluno e tem estudante. Aluno só estuda para passar de ano, estudante vai a fundo. Ele fazia a parte dele. A escola fazia parte dela e a família fazia parte dela. Se nós três fizermos a nossa parte bem feitinha, correspondendo às expectativas da instituição, seja a família, seja a escola, seja a sociedade, é sucesso garantido esse estudante. Mas para isso nós temos que estar juntos. Eu fico vendo agora na época da pandemia, Paulo, que a gente está desenvolvendo outras maneiras de educar, né, ou de ensinar, certas famílias que já não assumiam o acompanhamento antes, continuaram não assumindo agora. Então, de repente, chega uma pessoa e fala, escuta, mas onde vocês estão postando as coisas? Onde que está tendo aula? E a gente procurou essa família, não achou, e essa família agora aparece assim, tipo, oh. Então, o colégio fez a parte dele, o aluno mal fez a dele, a família não fez a dela, pronto, insucesso. Recuperação em todas as matérias. Então, é preciso dar as mãos. Pensando também nesse tema, Donizete, eu lembrei desse nome seu aí, A Travessia. Né? O nome assim do grupo que você tinha, e aí eu fui lá na música do Milton Nascimento para tentar ver se a gente aprende a ser. Naquele verso que fala assim, vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Talvez esse você seja o passado, seja alguém que ele era namorado lá, namorada. As pessoas esse personagem ou essa personagem que ele fala. Eu não quero mais a morte, eu tenho muito que viver. Nesse período de pandemia, a gente tem que falar isso toda hora, né? Toda hora, vou querer amar de novo, e se não der, eu não vou sofrer. Eu já não sonho, hoje eu faço com o meu braço o meu viver. Aprender a ser, talvez seja levantar todo dia, de manhã, agradecer pelo que nós temos, e olha que eu estava olhando, a gente tem muita coisa. Né? A gente tem sapato, talvez roupa que a gente não usa toda hora.
E aí, quando você falou da catequese aí, eu me lembrei de uma música também. Hoje eu estou musical. Eu estou vendo, estou A música vendo. chama Eu Quero Voltar ao Primeiro Amor. Eu sempre, quando ia fazer alguns encontros com professores, eu falava assim, olha, você tem que lembrar daquele dia que você marcou assim, você ia ser professor, pedagoga, professora, e voltar naquele dia, porque se você não fizer isso constantemente, acho que isso também tem a ver com casamento, né? Ou com qualquer Uhum. profissão, se a gente não voltar lá no dia, na fonte, na origem, isso que você acabou de falar, o nosso ser acho que se perde. Uhum. Você lembrou da música Travessia e eu trouxe para a minha marca, né, como instrutor de Mindfulness, a Travessia Mindfulness, foi no Santo Agostinho, que eu criei um grupo, todo um movimento chamado Travessia. Você lembra daquela moça que está lá em São Paulo agora, que falou desse movimento de jovens? E foi baseado justamente na letra da música do Milton Nascimento. Na verdade, nem tanto pelo conteúdo, que na época eu lembro que a gente não ficou estudando assim muito a letra da música, mas o significado da palavra travessia. E bateu forte para o pessoal que estava. Era um grupo de líderes que eu tinha lá do ensino médio, inclusive hoje um deles é um grande desembargador aqui em Belo Horizonte. A gente conversando sobre... Alguém trouxe, né, essa letra, essa palavra travessia, para ver se podia ser esse o nome do movimento. E todo mundo refletiu no sentido de que a vida é essa travessia, né? E a gente tinha uma frase que era: a luz se faz é na travessia. Então a gente viu que tinha muito a ver com o nosso propósito, que era descobrir no processo de viver, no dia a dia, nos compromissos da gente, nas escolhas que a gente fazia, eles, no caso, enquanto meninos, né, jovens aí de 15 anos, 16 anos, e eu como professor novo, na época, tinha aí acho que uma faixa de 26 anos, descobrir nessa travessia o sentido da vida. Não como um lugar que a gente vai chegar e vai encontrar, a gente vai atravessando, aí chega uma hora que, opa, é aqui que está o sentido da vida. Não, o sentido da vida a gente vai descobrindo ao atravessar. A luz se faz é na travessia, vai iluminando é na travessia. Não é nem antes e nem depois, é na travessia. E para isso é necessário ter um olhar atento, porque às vezes uma escuridão na travessia é luz também. Isso é muito legal. Você falou do Eric Fromm, né? Eu me lembro que um professor meu, o nome dele é Hugo Contaldo, ele até foi, foi É casado com a marido da Silvia Silvia, Contaldo, lá da eu lembro filosofia. na PUC. E ele deu para nós uma primeira aula